o Suprem, um programa da União Planetária. E hoje nós temos um papo Suprem mesmo, sabe? Porque nós vamos conversar com uma professora maravilhosa, me permitam classificar, porque ela é uma artista no mais alto nível da palavra. Ela é a diretora do Instituto de Artes da UNB e tem um currículo vastíssimo. Obrigado, Fátima, por Obrigada, estar aqui doutor conosco. Ulisses. Eu que agradeço a possibilidade de conversar com o senhor. Olhando aqui o seu currículo, graduado em Design pela Unesp, mestre em Comunicação e Semiótica, com pesquisa sobre linguagem de web design, doutor em Comunicação e Semiótica, dimensões de linguagem do desenho gráfico, estágio de pós-doc em Torino, professora associada do Departamento de Desenho Industrial da UNB, atua no curso de graduação de design, no programa de pós-graduação em arte e no programa de pós-graduação em design da UNB, membro do CAD da UNB, coordenadora de graduação do design, pesquisadora em linhas, imagens, visualidades e urbanidades e design, espaço e mediações, vice-coordenadora de GT, Semiótica de Comunicação da Sociedade Brasileira de Ciência para as Comunicações e diretora do Instituto de Artes da UNB, que envolve arte cênica, música, artes visuais, design. Design, que beleza, que beleza. Olha, eu penso, Fátima, que você está envolvida no que há de mais belo na vida, que são com as artes. O que existe mais belo na vida do que a vida, né? A mais bela é a vida. Mas as artes, elas que fazem a vida bela, né? Que fazem a vida bonita. Me fale de você, como no seu espírito artístico. Nossa, o meu espírito... Na verdade, eu acho que o meu espírito, ele é, para além do espírito artístico, um espírito de educadora. Né? Eu acho que tem, nesse processo todo, né, durante toda a minha carreira, a minha carreira se faz efetivamente no processo de ensinar, né, de educar. E as artes, né, dentro das artes, o design, ele é um instrumento para esse movimento, né, para essa educação. Então, eu começo, eu costumo abrir, né, as minhas falas quando eu vou fazer boas-vindas aos estudantes, dizendo que, para além de ser uma professora da Universidade de Brasília, que é uma honra, né, ser professora de uma universidade com um espírito tão inovador, empreendedor, uma universidade que quebrou muitos tabus e que, né, tem um projeto político-pedagógico muito diferente, né, porque os alunos transitam ali entre vários cursos, várias disciplinas e tem uma educação muito humanizada. Né, para além de ser professora, para além de ser formada em design, né, lá entrei na universidade em 1993, né, o ano que vem faz 30 anos que eu entrei na universidade. Dia 15 agora de outubro faz 15 anos que eu defendi a tese de doutorado. Né, e, para além disso, eu começo as minhas falas dizendo que eu sou filha do Salvador e da Marlene. Né? E Salvador, que era um mecânico de manutenção metalúrgico, e Marlene, que era uma dona de casa, né? E às vezes empregada doméstica para ajudar ali no sustento da família. Né? Então a minha trajetória ela é a trajetória de muitos brasileiros que superaram aí, né, todo um movimento de falta de educação, né, falta de oportunidades nesse país, né, e que aos poucos, com muita luta, né, chega a ser professora na Universidade de Brasília. Então a minha história ela passa por aí. Né, e como é que eu decido, né, ser professora? Porque, enquanto aluna da Unesp, eu via que era muito difícil encontrar alguém que tivesse realmente vontade de ensinar para o jovem.
né? A gente tinha ali muitos professores doutores gabaritados, né? E que na sala de aula muitas vezes negavam a informação, ou que não ia com aquele espírito de que vou ensinar, né? Vou produzir conhecimento, vou ajudar esse jovem que está aqui, vou ajudar a encaminhar ele para, né, que ele tenha uma profissão e para que ele tenha uma vida digna. E exatamente nesse movimento de estar na universidade, de começar a fazer estágio, de chegar no mercado de trabalho e ver que eu não tinha todas as informações necessárias, né, e de ver também no mercado de trabalho o quanto era um ambiente competitivo, né, que ninguém ensinava a ninguém, né, e eu me coloquei assim, naquele momento, no meu primeiro estágio, que foi no segundo ano de faculdade, eu falei, quando eu tiver oportunidade eu vou ensinar melhor as pessoas, né, e enfim, olha, eu já me emocionando. Enfim, acho que esse foi o meu movimento, né, em prol da educação, assim, de perceber logo cedo que era muito raro alguém que se dedicava a, de fato, ensinar outra pessoa. Né? E eu começo na profissão fazendo estágio, então, num estúdio, né, de design, com 22, 21 anos, ali no meio da faculdade, né, da universidade, mas já tendo trabalhado antes em escritório de contabilidade, de pesquisadora no centro de São Paulo, de enroladora de lã, de faxineira, enfim, né, fazendo desenvolvendo N atividades para poder sobreviver. Mas com 20, 21 anos eu começo então a fazer estágio na área de design. E vou fazer estágio no estúdio, né, que tinha uma pegada mais tecnológica, mais digital, uma pegada, uma gíria mais da nossa área de artes e de design. E nesse estúdio, né, eu começo então a me interessar também por fotografia, né, pela parte gráfica, pela parte de computação gráfica. Né, e eu vou seguir com isso, né, trabalhando com computação gráfica, com design e com fotografia, durante toda a faculdade. Depois, quando eu me formei também, voltei para São Paulo, porque a Unesp fica em Bauru. Né? E em São Paulo eu começo a trabalhar numa empresa de engenharia e computação gráfica. Né? E começo a descobrir, isso é final da década de 90, né? Começa a chegar a internet de fato comercial no Brasil. Né? Era uma área nova, então começo a me interessar por aquele tipo de linguagem, né, de internet. E junto com isso surgiu a oportunidade não, fiz o processo de seleção, né, passei para o mestrado na PUC e querendo pesquisar a história do gráfico, assim, fazer uma pesquisa muito ampla, e minha orientadora vira para mim e fala, não, mas você trabalha com alta tecnologia, que você está fazendo pesquisa histórica? Não, vamos trabalhar com as linguagens, mas com as linguagens mais contemporâneas, né? Então, fui fazer uma pesquisa que era exatamente mapear quais eram as linguagens do web design, né? Mas linguagens não do ponto de vista da programação, mas do ponto de vista da semiótica. Né? Então, quais linguagens de representação estavam envolvidas ali na construção de um design para as páginas web, que era algo novo para os estudantes e para os profissionais de design no Brasil. Durante essa pesquisa, né, também a gente diz assim, toda vez que a gente faz pesquisa, a gente tem um problema de pesquisa. Né? Então, o meu problema de pesquisa era confrontar essa ideia da internet como um veículo, uma estrada do conhecimento, né, que era a internet está chegando, é uma grande estrada do conhecimento, como é que a gente vai lidar com essa nova mídia? Né? Confrontar isso com o que, de fato, os profissionais tinham na mão. Então, como é que os designers poderiam, através do uso das linguagens, com consciência, potencializar para que a internet realmente fosse uma estrada de construção do conhecimento? Né? Então, essa foi minha pergunta de dissertação, de mestrado, e foi muito bacana, porque eu ganhei uma bolsa para fazer essa pesquisa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, divulguei muito esse trabalho, publiquei um livro com o resultado dessa pesquisa e comecei também a dar aula em universidade, né, nessa fase, aí, no finalzinho do mestrado. Eu vou, então, para o Centro Universitário de Votuporanga, né, então, morava em São Paulo, vou dar aula em Votuporanga, viajava 600 quilômetros para ir, 600 quilômetros para voltar, ficava 3 dias da semana lá. Né, e comecei a ensinar no interior de São Paulo, assim, com estudantes que também viajavam para poder estudar. Né, eu tinha estudantes que viajavam 180 quilômetros todo dia para chegar até a universidade. E
E também ali no movimento, né, de qual é a motivação para a mudança de vida dessas pessoas, né? E também foi um momento muito bacana. Eu fiquei 8 anos naquela instituição, né, no Centro Universitário de Votuporanga. Cheguei a ser coordenadora lá do curso de Publicidade e Propaganda, né? Tenho amigos até hoje, alunos que se formaram, que já estão no mercado de trabalho há bastante tempo, né? Fundei lá um curso de web design, né? Um curso tecnológico de web design, montei o currículo, né? Contratei as pessoas, enfim, montei o projeto político-pedagógico. Foi um trabalho bem interessante e fiz o meu doutorado também nessa toada, né? Então, trabalhando, sendo coordenadora de curso de graduação, viajando 600 quilômetros para ir, 600 para voltar, e estudando na PUC e levando essa questão, nessa discussão de como é que as linguagens, né? Como é que as linguagens do ponto de vista semiótico contribuem aí para o cotidiano das pessoas, né? E no doutorado, aquilo que eu tinha feito só no ambiente da web, de perguntar quais são as linguagens do web design, eu me perguntei quais são as linguagens do design gráfico que interagem com o espaço urbano, né? Mais do que isso, que constituem o que a gente chama de cidade, que dão sentido à cidade, né? E aí toda a dinâmica do espaço, né, urbano, ela é permeada por essas informações. Como é que essas informações modificam, né, a vida das pessoas? E aí fiz, né, o doutorado. Claro que um doutorado com uma carga de trabalho tão grande não deu tantos resultados quanto o mestrado, mas eu terminei esse doutorado em outubro de 2007, né, dia 15 de outubro de 2007 eu defendi, e em abril de 2008 eu prestei o concurso para a UNB. Né? Então, passei também primeiro na UNB, né, num concurso aí que tinha algumas pessoas concorrendo, e desde lá eu fui me apaixonando, né, por essa universidade, pela cidade de Brasília. Eu tinha vindo a Brasília uma única vez, né, e passei e tive que mudar, e aí toda uma mudança de direção de vida. E no curso de design eu fui primeiro coordenadora de graduação, depois ajudei a montar, né, o programa de pós-graduação em design, né, eu, a professora Virgínia, professora Daniela Garrossini, professor Rogério, né, a gente se juntou para pensar um programa de pós-graduação, porque a gente chegou na UNB, não tinha esse programa, né, o programa nasceu e foi aprovado, agora a gente está indo para o doutorado, né, já recebemos aí a nota suficiente para a abertura do doutorado também em design. Depois, né, fui para um pós-doc em Turim, com uma bolsa da FAP-DF, né, com uma pesquisa que era exatamente o que faz de uma cidade criativa do design. Né? Vocês sabem que Brasília é uma cidade criativa do design, Turim também. Né? No momento em que eu fui fazer o pós-doc, Brasília ainda não era. Né? E eu tinha essa pergunta, e foi muito bacana, porque Turim, em algum momento, foi capital da Itália. Então, a gente vê essa energia, né, que faz uma cidade capital, que tem uma circulação grande de conhecimento, né, mas que ela funciona também como um dispositivo criativo. Né? E aí a minha pergunta do pós-doc era exatamente, né, quais são as informações culturais, a história da cidade, o que uma cidade precisa ter, né, para ter essa criatividade pulsante e para ser uma cidade criativa do design. Né? Quando eu voltei desse pós-doc, né, os meus colegas falaram, a gente vai ter eleição aqui para a direção do Instituto de Arte, você precisa se candidatar, e vamos, a gente vai dar força. Enfim, me candidatei, cumpri um primeiro mandato de 4 anos, num período bastante difícil para as universidades brasileiras, né, com muita recessão, corte de verba, com muita dificuldade, mas à frente, com a pandemia, né, com os estudantes longe, mas à frente do Instituto de Artes nesse período, a gente conseguiu, assim, renovar os currículos, né, ter 2 cursos já reavaliados pelo MEC com notas muito boas, 4 e 5. A gente tem o melhor, no Instituto de Artes, a gente tem hoje o melhor curso de design do Brasil. Subimos a nota de todos os 5 programas, né, de pós-graduação. A gente tem 5 programas de pós-graduação e todos eles subiram de nota nesse período. Conseguimos, a gente está construindo um prédio ali em frente ao Bejódromo, né, que vai ser a nova sede administrativa do Instituto de Artes. A gente está com um projeto prontinho, só faltando financiamento para renovação do nosso teatro, do Teatro Helena Barcelos.
reformamos o auditório da música, né? Então, um trabalho bastante intenso junto com toda a parte pedagógica, né? Então, durante esse período também tive 4 orientandos que defenderam doutorado, 6 que defenderam mestrado, mais 3 orientações de pesquisa, né? De iniciação científica, enfim, essa é a vida do professor, do pesquisador. Olha, professora Fátima, é um orgulho para nós brasileiros ver uma pessoa como você. Me permita pegar suas mãos. Parabéns. Obrigada, Pela doutora sua Ulisses. luta, pela sua sensibilidade, pelo seu amor pela causa, pelo seu amor pela profissão. Isso é muito belo, muito belo. Olha, eu acho que nós devemos observar bem. É muito importante que as pessoas amem aquilo que façam. Um professor, ele não deve ser simplesmente alguém que vai lá e fala uma porção de coisas. Ele deve ter esse amor de transmitir para os seus alunos o entusiasmo pela matéria, por aquilo que ele está ensinando. E quando isso é feito com a sensibilidade, que a professora Fátima demonstra e tem, que coisa mais linda. O mundo, tudo que ele precisa é de sensibilidade. E a arte é uma forma bonita e forte de expressar essa sensibilidade. E o desenho, o símbolo, ele fala muitas vezes mais do que muitos discursos. Um símbolo fala mais do que muitos discursos. De maneira que é uma parte muito importante. Olha, nós vamos interromper um instante, mas voltamos já. Vamos continuar aqui, vamos aprender um pouco com a professora Fátima, especialmente sobre o Instituto de Artes de Brasília, na UNB. Estamos aqui dando continuidade ao nosso Papo Supremo, um programa da União Planetária, conversando com a professora Fátima Aparecida dos Santos, que é a diretora do Instituto de Artes da UNB, a nossa querida Universidade de Brasília. Professora Fátima, o que faz exatamente o Instituto de Artes da UNB? Bom, o Instituto de Artes, ele forma, né? Nós formamos hoje para 17 cursos de graduação e a gente forma também para 5 áreas de pós-graduação. Então, dentre esses 17 cursos, a gente tem 4 departamentos, né, que formam artistas visuais, né, e professores em artes visuais. A gente forma também o crítico, teórico e historiador da arte, né, num curso que se chama Teoria Crítica e História da Arte. A gente forma artistas cênicos, né, atores e atrizes, e formamos também professores que ensinam artes cênicas nas escolas. Nós formamos músicos, e aí dentro da música, assim, para vários instrumentos, né, música clássica, começando agora a trabalhar também com a música popular, e dentro da música a gente forma músicos, né, compositores, maestros, instrumentistas e professores também, né, licenciados nessas áreas. E nós formamos designers, né? Então, dentro do design, a gente ainda tem hoje uma divisão clássica, né, que é designers que trabalham com a programação visual, né, com as visualidades e com projeto de produto, né? E aí eu lembro que quando eu era estudante eu tinha muito que explicar para minha família o que um designer faz, o que antigamente se chamava desenhista industrial, né? E aí eu falava assim para os meus tios, o designer projeta tomada, lâmpada, cartaz, capa de livro, capa de revista, mesa, sapato, calça. Aí meu tio falava, essa profissão não vai dar certo, vocês querem fazer muita coisa. Mas dá certo, né? A gente tem essencial, né? Essencial, né? Do relógio, da joia, do brinco, do óculos, né? Enfim, é um profissional que está envolvido aí dentro do projeto, né? De tudo aquilo que dá o estofo para a vida, né? Então, são essas áreas que a gente forma,
né? É com isso que a gente trabalha. E para além da formação, né, na Universidade de Brasília, a gente trabalha com um tripé, que é o ensino, pesquisa e extensão. Então, para além dessa formação profissional, né, a gente ainda tem esse trabalho de extensão que é ir para a comunidade, divulgar o que cada profissional faz, além, né, de ter os nossos espetáculos de arte cênica sendo apresentados para a comunidade, os nossos espetáculos de música, as nossas exposições tanto de arte quanto de design, também a gente faz pesquisa, né? Então, todo professor da Universidade de Brasília é também um professor pesquisador, né, por definição da função aí de professor universitário no Brasil, né? Então, temos pesquisas desde que lidam ali com o projeto de ensinar para a criança, né, com o projeto de formular novas ideias, com os processos cênicos, né, com a educação específica para determinados grupos, né, de pessoas. Enfim, tem muita pesquisa também, né, no Instituto de Artes. Mais de 100 pesquisadores trabalhando aí durante, É né, esse tempo interessante que todo. nós aqui na União Planetária, uma coisa que fazemos muito é pesquisa. Só que a nossa pesquisa tem um direcionamento muito interessante. A União Planetária ela nasceu de um grupo de idealistas querendo ajudar a fazer o mundo melhor. Então, olha, esse querendo ajudar a fazer o mundo melhor precisa de pesquisa, né? Como é que a gente vai fazer um mundo melhor? Então, a gente fala que a gente precisa um trabalho de uma pedagogia das virtudes para ajudar a construir um novo modelo civilizatório virtuoso. Porque no mundo virtuoso não vai haver guerras, não vai haver tanta miséria que existe ainda nesse mundo, infelizmente. Então, eu tenho certeza que, como tudo está interligado, que as pesquisas que vocês fazem lá têm muito a ver com as pesquisas que nós fazemos aqui. Só que vocês fazem pesquisa já com uma bagagem de conhecimento e nós tentando entender como é que é possível a gente fazer um mundo melhor. E eu vou querer conhecer até um pouco do trabalho de vocês nessa área de pesquisas, porque certamente nós temos muito a aprender. Nós temos muito a aprender porque precisamos fazer um mundo melhor. E uma coisa eu tenho certeza, o mundo precisa de beleza, o mundo precisa de arte, o mundo precisa de alegria, o mundo precisa de solidariedade, que parecem coisas separadas, não, é tudo uma coisa só. É tudo um sentido mais alto da harmonia cósmica. Da harmonia cósmica, nós vivemos num planeta e numa manifestação cósmica onde a harmonia é a base de tudo, né? Então, nós também precisamos descobrir como atuar com a beleza, com a arte, para fazer um mundo mais virtuoso. Exatamente. Eu acho que essa é curioso, né? Enquanto o senhor estava falando, eu estava pensando aqui no significado da palavra pesquisa, né? E eu lembro que quando eu estava fazendo pós-doc em Turim, uma colega de lá falou assim: "Nossa, que diferença! Ricerca em italiano, né? E pesquisa em português. Dá a impressão de pescar, né? De ter que colher, né? Eu acho que assim é natural da mente humana, né? Que é uma mente inquieta por natureza, querer pesquisar, querer investigar, querer descobrir como que as coisas funcionam, né? É claro que, assim, acho que o papel da universidade é um pouco esse, né? Mostrar que a roda já foi construída e que a gente tem que seguir dali para frente, né? Então, na universidade, normalmente, quando a gente faz pesquisa, a gente fala, bom, primeiro o estado da arte, né? Então, primeiro, o que já foi feito até aqui, né? O que já foi inventado, o que já foi pesquisado e como eu vou seguir daqui por diante. Né? E aí, nesse ponto, a gente faz uma pergunta. Né? Então, a gente fala que toda pesquisa começa com um problema e pelo estado da arte. Né? E aí a gente faz uma pergunta, bom, então como? Né? Como é que eu posso traçar relações entre as diversas dimensões do belo no mundo, né? E no espaço? Né? Fazer o mundo mais Fazer belo. um mundo mais belo. Né? Como que tipo de construção humana desperta a potência do belo? Né? Então, são perguntas que a gente pode fazer no campo da arte ou em qualquer campo,
né? Mas que a universidade ela traz isso como missão, né? Como obrigação, como missão, né? E lá dentro, né? Dentro e fora da universidade, a gente tem que fazer esse enfrentamento. Né? Aqui a gente tem considerado que a gente tem que promover o belo. Promover o belo. A nossa programação nunca se fala mal de ninguém, nem de pessoa, nem de partido político, nem procuramos culpados. Nós procuramos saídas. O que é preciso fazer para fazer o mundo melhor? E sempre chegamos na percepção de que é com beleza, é com amor, é com fraternidade. O nosso tempo está chegando mais ou menos ao fim. Eu gostaria que, Fátima, você fizesse o encerramento, se dirigindo à Câmara e passando uma mensagem para os jovens, sobre o potencial da arte, sobre a beleza, sobre a importância dela. Nossa, é bastante complexo com o tempo, né, curto, mas eu acho que uma mensagem final talvez seria aquela já dita por uma pensadora brilhante, que é Hannah Arendt, né, e que a Hannah Arendt escreve no livro dela que chama Entre Passado e Futuro, né, que a arte é a forma que o ser humano encontrou para ficar mais próximo da eternidade. Né? Então, são as coisas que a gente faz para durar, né, elas para durar e para durar além dessa vida, né, e para que isso chegue no outro, elas têm a ver com esse movimento da arte, né? E a arte lá atrás em Platão, né, nessa busca por aquilo que era perfeito, né? Às vezes na arte contemporânea a gente está muito focado também em mostrar que até o imperfeito tem beleza, né? Ou que esse belo às vezes é um belo propositivo, né? Um cutucão que a gente precisa dar aí no humano para que ele abra os olhos e enxergue o que tem em volta, né? Então acho que a arte tem tudo isso, né? É um campo bastante complexo, mas que ajuda muito no propósito, né? Do viver, né? Então, acho que é isso. Obrigada, doutor Ulisses, obrigada, TV Supreme, a equipe toda, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Olha que beleza essa mensagem final, né? Que beleza. É pela arte que a gente pode se conectar com a eternidade, é com a beleza, é com a harmonia, que nós podemos nos reconectar com a natureza toda, com a manifestação cósmica. Obrigado, professora. Obrigada. Muito obrigado. Olha, muito sucesso, muito sucesso. Nós queremos ser aprendizes de vocês. Sejam bem-vindos. E a gente também vai trocando, né? Esperamos vocês no próximo programa. Obrigado pela audiência.